Sejam todos bem-vindos. Agora vamos tratar do tema Cadeias Produtivas Pecuárias, disciplina do curso de Gestão do Agronegócio. Eu sou o professor Wagner e vou conduzi-los em mais esta jornada. Antes de iniciarmos o conteúdo propriamente dito, eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, deixassem o like de vocês nesta videoaula. A videoaula está hospedada gratuitamente na plataforma YouTube e para que ela continue ativa, para que ela continue visível para todos os alunos, eu preciso que haja alguma interação, alguma reação, senão a plataforma exclui o vídeo. Por isso que eu peço que vocês, por favor, se manifestem, tá? Pois bem, quando falamos de cadeias produtivas, nós temos uma impressão à primeira vista, principalmente para os leigos, de uma forma pejorativa. O termo cadeias é algo que não soa bem no ouvido das pessoas, né? Mas a gente tem que entender que o sentido ideal de cadeias é o sentido de sequenciamento, de junção, de interligação. E por esta ótica, no que se refere aos processos produtivos, né, sejam eles os agrícolas, os agropecuários, ou mesmo das indústrias de um modo geral, a gente pode entender que estamos falando de um sequenciamento de etapas de processo, em nos transformarmos, né, em nós transformarmos matérias-primas em produtos acabados. É neste sentido que a gente entende o que é uma cadeia produtiva. Estas etapas, né, que são sequenciadas, elas são realizadas pelos agentes que compõem a cadeia produtiva. Mas o que efetivamente é um agente? É um elemento, uma empresa, uma organização, uma pessoa, qualquer um com atividade produtiva que possa integrar estas etapas de sequenciamento visando um produto final, né? Uma cadeia produtiva ela pode ser composta por agentes espalhados pelo mundo todo, que se interligam em transações de compra, venda e prestação de serviços, visando atingir o objetivo principal, que normalmente é transformar as matérias-primas, os insumos, em produtos acabados. Quando eu falo pelo mundo todo, eu não estou exagerando, não. Tá? Nós temos exemplos de situações em que fornecedores, fabricantes de determinados itens estão espalhados em outros continentes. Por exemplo, vamos dizer que estamos falando aí de uma indústria automotiva. Não é? Nós temos algumas montadoras de automóveis no Brasil. Aqui em Catalão, por exemplo, nós temos a Mitsubishi. Não é? E ela depende, por exemplo, de fabricantes de alguns componentes para as suas caminhonetes que estão no Japão. Sem esses componentes, o produto final, caminhonete, não está pronto. Ela depende deste agente, deste fornecedor que está interligado em sua cadeia produtiva de montagem de veículos. Então, estamos dizendo que não é nenhum exagero tratarmos cadeias produtivas como possivelmente com uma abrangência global. As cadeias produtivas elas são organizadas em etapas sucessivas. Por exemplo, as cadeias produtivas pecuárias, né, elas têm 5 etapas. A etapa dos insumos, a etapa da produção, a do processamento desses insumos, a de distribuição do produto já processado e, finalmente, chegando ao consumidor final. Não é? No que se relaciona à economia local, de um país, seja como for, as cadeias produtivas elas são basicamente divididas em 3 setores apenas. O setor primário, o secundário e o terciário. O primário é o início da cadeia produtiva, já que é nesse setor em que a matéria-prima é extraída, trabalhada e enviada com base para a criação de outros bens de consumo, que serão seus derivados. No setor secundário, é preparado o material que será utilizado para fabricar um produto. Ele é preparado e esse processo passa a ser industrialização do produto, sendo que o agente de transformação da matéria-prima. Ou seja,
é o meio de campo da conversa. Já o terciário, nós estamos nos referindo ao comércio, que é responsável por disponibilizar o produto final dos consumidores, né, aos consumidores. Então, entendam, quando falamos em economia, com a visão econômica, a gente divide a cadeia em 3 partes. Quem extrai os elementos necessários para a cadeia, para abastecer a cadeia, quem industrializa esses elementos, transformando-os em produtos finais, e quem comercializa esses produtos junto aos consumidores. Ok? A gente tem uma ilustração para tentar exemplificar isso, tá? Falando da cadeia produtiva do agronegócio, né? A gente tem aí, primeiramente, a etapa do insumo, a segunda etapa da produção, que seria o setor responsável por receber os insumos para a produção desses commodities, processamento, que seria a indústria em si, né? Tomado pelas agroindústrias, transformação final dos produtos e tudo mais. Depois nós teríamos uma outra etapa, que é a etapa da distribuição, que envolve os atacadistas, os varejistas, enfim, as pessoas que não participam da produção daquele produto em si, mas fazem de uma forma muito importante com que eles cheguem às pessoas que irão consumi-los, não é? E, finalmente, nós temos o mercado consumidor, que serão as pessoas, normalmente pessoas físicas, que irão consumir esses produtos. Então, se nós imaginarmos esse sequenciamento em qualquer situação que seja, vamos falar do leite, né? Falar da cadeia produtiva do leite, por exemplo, né? Quem que seria a etapa dos insumos? Os produtores de ração, de vacinas, tá? Que fornecem para as pessoas que estão envolvidas na agropecuária, não é? Essas pessoas estariam produzindo o leite, seria a segunda etapa. Esse leite seria enviado para processamento, né, numa agroindústria, que faria seus derivados, por exemplo, iogurtes, esse tipo de situação, né, leites com sabores, essas coisas todas, achocolatados e tudo mais. Esses produtos prontos derivados do leite estariam sendo distribuídos, que é a próxima etapa, por distribuidores, atacadistas, né, supermercados, para chegarem finalmente à disposição do consumidor final. É um sequenciamento de etapas. É muito comum as pessoas confundirem os conceitos de cadeia produtiva com o conceito de cadeia de suprimentos. Vamos deixar isso bem claro. De uma forma bem objetiva, podemos afirmar que a cadeia produtiva ela é bem mais abrangente, bem mais ampla, por englobar todo o processo de extração, transformação e distribuição de produtos. Então, a gente pode afirmar que a cadeia de suprimentos está contida ou está dentro de uma cadeia produtiva, é parte integrante. É muito importante que a gente tenha uma boa gestão sobre a cadeia produtiva. Por quê? Seja ela qual for, de qual segmento for, ela é de extrema importância. Qualquer cadeia produtiva sem gestão, desarticulada, descoordenada, gera desabastecimento do mercado daquele produto ou daqueles produtos, né? Uma boa gestão ou coordenação irá gerar ganhos de eficiência, favorecendo a remuneração de todos os envolvidos. Cada um dos agentes envolvidos nas etapas da cadeia produtiva, seja ela qual for, tem a sua remuneração, tem a sua margem de lucro envolvida, não é? Então, a boa gestão entre estes elos, entre estes agentes da cadeia produtiva, faz com que todos eles sejam bem remunerados, rentabilizem seus negócios. No caso dos consumidores, a boa gestão irá garantir a entrega de um produto de acordo com a demanda, a um preço mais justo e com a qualidade adequada. Produtos bem feitos, produtos bem distribuídos, tá? Respeitando-se os direitos de todos, não é? E os desejos de todos, são mais aceitos, são mais vendidos.
Quanto maior a venda, maior a quantidade de produtos vendidos, maior o faturamento dos envolvidos, todos mais satisfeitos, todos ganhando mais. É nesse sentido que a gente pode dizer que é de extrema importância a gestão, né, ou a coordenação de uma cadeia produtiva. Para a gente resumir nesse sentido, uma boa gestão ou coordenação de uma cadeia produtiva é de interesse de todos os envolvidos. Desde a pessoa da empresa que está lá no início da cadeia produtiva, produtora, fornecedora de insumos básicos, sejam eles minerais, seja qual for necessário para o início do processo, né? Até os consumidores finais. Todos precisam que esse sequenciamento, que essas etapas ocorram de forma perene, de forma constante, para que todos possam ter suas atividades bem remuneradas, para que todos possam ter à sua disposição os produtos que desejam. Não é interessante para nenhuma das partes, seja desde o início da cadeia ou até o final, o consumidor final, não é interessante para ninguém que uma cadeia produtiva não seja bem gerida, não seja bem articulada, porque isso irá gerar sobrepreços, aumento de valores dos produtos finais, isso irá gerar desabastecimento do mercado. Isso não é interessante para ninguém, ok? É nesse sentido a minha fala inicial, introdutória, para essa disciplina que nós estaremos trabalhando, que é a cadeias produtivas pecuárias. Obrigado pela atenção de todos e, por favor, não se esqueçam de deixar o like no vídeo lá no canal do YouTube. Muito obrigado.